Agora todo mundo está me ouvindo? Então vamos lá. Vou repetir tudo que eu falei nos últimos 2 minutos, porque a gente estava com o fone desligado. Então vamos lá, vamos ver se eu estou com a memória boa, se eu consigo repetir tudo. Meu nome é Pedro Orlandi, eu sou planejador financeiro, cofundador da Brain for Finance, empresa de planejamento financeiro pessoal. Nós atendemos famílias e indivíduos de forma personalizada e agora a gente está dando início, lançamento do programa de mentoria, com o objetivo de permitir que mais pessoas acessem esse serviço de planejamento com qualidade, mas com valor muito mais acessível. Então, a aula de hoje, que a gente está chamando de, até pretensiosamente, aula magna, é uma aula de abertura, onde a gente vai falar sobre o programa, mas a gente vai passar conteúdo, mas o objetivo também é explicar para vocês como é que a mentoria vai acontecer. Vamos falar sobre o fluxo dos trabalhos, dos exercícios, as ferramentas que a gente vai usar e disponibilizar para vocês, qual vai ser o canal para a solução das dúvidas de vocês, que com certeza vai existir, e como é que vocês vão fazer para agendar os encontros individuais comigo ou com o meu sócio Fernando Alarcon, também cofundador da Brain for Finance. E esses encontros vão poder acontecer por Skype ou presencialmente para quem for da cidade de São Paulo. Aqui é que eu aproveito para dizer para vocês, explicar por que o número de vagas vai ser limitado a 25 vagas. Se a gente fosse abrir a mentoria aproveitando aí a capacidade da internet, mas abrir para, por exemplo, 100, 200 vagas, ficaria impossível entregar uma consulta individual, que às vezes leva 1 hora, 2 horas, que a gente não teria agenda para entregar isso, tá? Então, na sequência desse trabalho, desse programa de mentoria, serão apenas 25 vagas. Então, agora eu sugiro para vocês aproveitem a aula, aproveitem o conteúdo que a gente vai entregar hoje, mas também busquem avaliar se a sequência do programa pode ser útil para o momento de vocês, para o contexto de vocês. Se vocês acharem importante, interessante, acharem que vale a pena, inscrevam-se no programa da mentoria, que a gente vai explicar com detalhes daqui a pouquinho. E as inscrições vão, então, até domingo, desculpa, até segunda-feira, certo? Às 8 horas da noite, que é o próprio dia da aula 1, ok? Então, vamos em frente aqui. Vamos começar explicando para vocês, primeiro, qual é o conceito de planejamento financeiro. O que é planejamento financeiro? Planejamento financeiro é um processo contínuo, né? Não é uma coisa que eu vou conseguir formular nessas 4, 5 conversas e entregar para vocês, e vocês vão ter ali um book fixo para seguir dali para frente. É um processo contínuo, frequentemente, constantemente, continuamente revisado, reformulado, de estratégias para organizar as finanças e facilitar a realização dos objetivos de vida. Ok? E quem é o planejador financeiro? O planejador é um multi-especialista. Até acho engraçado esse contexto, a gente sempre pensa num especialista que sabe muito de um assunto, mas o planejador, por definição, é um multi-especialista. Alguém que tem profundo conhecimento de todas as matérias que conversam com o planejamento financeiro. Investimentos, fluxo de caixa, que é a relação de despesas e receitas do indivíduo, da família, quanto ganho, quanto gasto, como gasto, por que gasto dessa forma. Seguros e previdência, seguros dos mais diversos, e previdência complementar, e previdência oficial do Estado. Planejamento fiscal e sucessório. Neste programa, quando a gente falar de planejamento fiscal, que isso tem a ver com os tributos e sucessão,
a gente não vai aprofundar durante as aulas em grupo, durante as aulas abertas aqui. A gente vai trabalhar, se for o caso, nas aulas, nos encontros, nas oportunidades individuais. Esses temas são muito complexos, seria difícil passar alguma coisa de relevante sem conhecer minimamente a realidade de vocês, tá? E agora vamos entender por que a gente escolheu, a gente está apresentando esse modelo de mentoria. O que vem a ser mentoria? Imagina que o momento de vocês, ou os momentos que vocês passaram durante a caminhada de vocês até aqui, com certeza esses momentos já foram vividos por outras pessoas. As pessoas experientes quase sempre são pessoas que já erraram muito e aprenderam com esses erros. É por isso que pode ser muito útil você poder contar com a ajuda de alguém que já viveu esses erros, já aprendeu com esses erros, e aí se você consegue contar com a ajuda dessa pessoa, com o apoio dessa pessoa, você acelera a tua curva de aprendizagem. Você encurta o teu caminho para uma vida mais equilibrada financeiramente, quem sabe uma vida de abundância no futuro, se apoiando e evitando errar aquilo que alguém já errou por você. Esse é o modelo, a ideia de uma mentoria. Eu gosto aqui de fazer uma comparação com um processo que está bastante em voga nos dias de hoje, que é o processo do coach. Quando você tem um coach, a ideia é de que ele vai te ajudar a encontrar dentro de você as respostas para os teus dilemas, para os teus problemas. Na mentoria é o inverso. É você entender que para estes problemas, você não tem as respostas dentro de você. Simplesmente que são problemas que são problemas, às vezes, matemáticos, são problemas de regra de mercado, de legislação. Essas respostas não estão dentro de você. Então, você vai contar com a ajuda de alguém que vai trazer a resposta e não facilitar com que você encontre a resposta dentro de você, tá bom? Então, a mentoria está aí. Agora, vamos avançar e eu quero que vocês entendam o fluxo dos trabalhos, então, durante essa nossa mentoria. A gente vai ter 5 aulas. Essas aulas vão acontecer sempre às segundas-feiras de outubro, com duração de 1 hora e meia. A gente acredita que esse tempo seja o suficiente para passar o conteúdo necessário, mas a gente pode eventualmente estender, de acordo com a turma, até por aproveitando aqui, né, que é uma turma restrita para 25 pessoas, estender às vezes mais 20, 30 minutos, de acordo com o interesse de vocês, né, com o engajamento de vocês, para solucionar as dúvidas e todo mundo pular para a aula 2 com o tema da aula 1, de fato, assimilado, absorvido, tá? Mas as aulas vão ser ao vivo e gravadas, que aí quem não conseguiu assistir na segunda-feira, consegue assistir ao longo da semana, no horário que for mais conveniente. E os encontros individuais, vocês vão agendar para o mês de novembro. A gente logo mais divulga o link, né? Aonde vocês vão entrar para escolher a melhor data, a data que encaixa na agenda de vocês, mas a gente vai agendar essas conversas para novembro, ou seja, depois de finalizar os trabalhos em grupo no mês de outubro, ok? Agora eu vou começar a falar de planejamento financeiro pessoal mesmo, e daqui para frente, mesmo quem não for aderir, participar da mentoria completa, eu acredito e torço para que absorva e aproveite muito o que a gente vai falar daqui para frente. Então vamos lá. Primeira coisa é um mantra que a gente tem aqui para o planejamento financeiro. É você compreender que o teu foco precisa ser nas coisas importantes e que você controla. Você precisa focar no que é importante e você controla. Não perca o teu tempo, quando você estiver pensando em planejamento financeiro,
Não perca o teu tempo tentando adivinhar qual é o melhor dia para comprar o dólar para a tua viagem no final do ano, por exemplo. Porque você não controla o câmbio. A gente vai falar ao longo dos trabalhos, né, de estratégias para minimizar o efeito da variação cambial nesses projetos. Mas você não controla o câmbio. Então não tenta controlar, não tenta adivinhar quando é que é a melhor data para você comprar o teu dólar. Mas se você, por exemplo, pode escolher a data dessa viagem, invista o teu tempo estudando este assunto, entendendo a melhor época para fazer essa viagem, seja pelo custo ou pelo clima. Então, eu vou dar um exemplo de quando eu levei os meus filhos pela primeira vez para a Disney. A minha esposa na época não trabalhava, eu tenho um horário flexível, sou dono da minha agenda, e então eu fui entender um pouquinho o custo da passagem, evolução da passagem, quando é que tinha um clima um pouquinho melhor, e escolhi viajar no final de agosto para o começo de setembro. Isso eu controlo. Eu não controlo, por mais que eu escolha viajar nesse período, eu não posso garantir que a Disney vai estar vazia. Eu não posso garantir que não vai chover. Mas eu controlo melhor, porque estatisticamente, naquela época, estava chovendo menos, fazendo calor, os parques estavam mais vazios e a passagem foi muito mais barata do que em outras épocas do ano. Então foquem naquilo que você controla e é importante. Nesse mesmo caminho, não perde o teu tempo preocupado em descobrir quanto você gastou com um cafezinho, por exemplo, poderia ser uma outra despesa dessas simbólicas, né? Um cafezinho no mês passado. Em primeiro lugar, porque no passado você não tem mais ação. Você não controla mais o passado. Você precisa focar em fazer a gestão do teu futuro. Em segundo lugar, você com certeza tem despesas muito maiores no teu orçamento do que esse cafezinho. Então controla, olhais, vai para cima daquilo que você controla, mas é importante. Se você tiver num momento que o importante do teu orçamento é o cafezinho, então ou você está com uma vida muito equilibrada, ou você está com um problema muito sério. Eu garanto para você que se você procurar, você vai achar despesas no teu orçamento mais importantes para você atuar do que o cafezinho, tá? Então foco, aquilo que é importante e você controla. Não perca teu sono com a variação cambial. Ainda no tema aqui do teu foco, entenda e acredite. A riqueza está na diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Mais uma vez aqui, a brincadeira é você compreender que você não controla a rentabilidade dos seus investimentos, por exemplo. Você não controla o mercado, você não vai controlar a bolsa de valores, você não vai adivinhar quando é o momento de entrar ou quando é o momento de sair de uma bolsa de valores. Mas você consegue gastar a tua energia procurando fontes alternativas de renda. Você consegue administrar o teu orçamento. O teu orçamento é algo que você controla. Você pode olhar para o teu orçamento hoje e dizer, mas eu não consigo cortar despesa nenhuma. É possível que você demore para conseguir atuar em despesas grandes, mas você tem gestão sobre as suas despesas. Você consegue criar alternativas de geração de renda para você. E você consegue, por uma decisão de abrir os teus olhos para como funciona o mercado de investimentos, você consegue investir melhor, mas você não consegue controlar a variação cambial nem a subida e a descida da bolsa. O que você pode e deve é se concentrar em ganhar bem e gastar pouco. Se você fizer um bom saving ao longo do teu mês, você vai estar fazendo pelo menos a sua parte. E aí tem uma outra questão que é bastante óbvia, mas a gente às vezes esquece no dia a dia. Você pode ser um profundo conhecedor de investimentos, ter uma leitura fantástica dos investimentos. Se você não tiver dinheiro para investir, esse teu conhecimento não vale de nada. Você precisa fazer sobrar dinheiro
Você pode começar colocando esse dinheiro em lugares super conservadores, de rentabilidade baixa, mas isso no início é muito mais importante do que a escolha dos seus investimentos. Fazer uma continha bastante óbvia aqui. Imagina que você está partindo de R$ 0. E aí você no primeiro mês conseguiu, vou usar um número aqui hipotético qualquer, mas você conseguiu juntar R$ 1.000. E aí você passa um ano com esses R$ 1.000. E você fez uma carteira de investimento bacana que rendeu 10%. Tá? Para quem tem familiaridade com os investimentos, vai saber que atualmente não é trivial você fazer uma rentabilidade de 10%. Para quem tem dinheiro na poupança, por exemplo, a poupança vai render 70% de 5,5%, alguma coisa perto aí de 4 e qualquer coisa ao ano. Tá? Mas você fazer o seu dinheiro render 10% seria uma performance espetacular. Você juntou R$ 1.000, passou um ano, sua carteira voou e você fez render 10%, são R$ 100. Acho difícil, independente de qual seja a sua realidade, acho difícil esses R$ 100 serem transformadores na tua vida. Agora, se você juntou R$ 1.000 no primeiro mês e tiver a determinação, vai, e a força de vontade de fazer o sacrifício que for, para juntar mais 1.000, você, ao invés de demorar um ano para aumentar o teu patrimônio em 10%, você dobrou o teu patrimônio em um mês. Então, enquanto você não tiver uma massa de investimento, a rentabilidade sobre eles vai ser pequena. Você tem que focar naquilo que você controla e é importante, que é ganhar mais e gastar menos. Ok? Isso é, se vocês conseguirem levar esse conceito de hoje, eu já acho que vocês vão levar algo muito rico para a vida de vocês. Agora vamos entrar um pouquinho, então, nas matérias que a gente vai abordar hoje, mas vai aprofundar na sequência do trabalho. O primeiro capítulo de planejamento financeiro é o fluxo de caixa. Né? De novo, sendo já repetitivo e prolixo, ganhar bem e gastar pouco. Uma coisa importante quando vocês estiverem pensando em fluxo de caixa, é montar o orçamento de vocês. Às vezes é legal olhar para trás, sim, né? Fazer uma contabilidade do que vocês fizeram com o dinheiro no passado, para vocês terem uma noção, baterem uma fotografia de como é que vocês estão andando. Mas o importante mesmo é vocês, então, a partir desse número ou não, partindo às vezes de um orçamento base zero, estabelecer como vocês acham que vocês deveriam agir daqui para frente. Então, um exemplo. Imagina que uma família tem uma renda familiar de R$ 10.000, descobre, olhando para trás, fazendo a contabilidade, descobre que gastou R$ 2.000 de supermercado. Mais importante do que descobrir isso é determinar se isso é o que a família entende como razoável daqui para frente. E aí, estabelecido, então, uma meta de gasto com essa categoria de despesa, acompanhar se essa meta está sendo cumprida, e se todas as metas, todas as categorias estiverem sendo cumpridas, aquela sobra alvo estará garantida, tá? Então, compreendam muito que existe uma diferença grande entre contar, fazer a contabilidade do passado, e fazer um budget, montar um orçamento para os próximos meses. E aí eu vou dizer aqui, já adiantando um pouco, vocês podem fazer uso de softwares. Tem gente que acha bacana, tem gente que gosta menos. Você pode usar o teu Excel, você pode usar a maneira que você, o caderninho, a folha de papel, como você quiser. Mas existem softwares que fazem o acompanhamento da tua despesa, do teu gasto, de maneira automatizada. A gente vai falar mais para frente melhor, mas existe um negócio chamado Guia Bolso, que eu convido vocês já a pesquisarem, que ele vai ler a conta corrente de vocês, vai ler o cartão de crédito de vocês e vai mostrar, já vai entregar pronto para vocês o quanto vocês gastaram em cada uma das categorias que vocês estabeleceram dentro do orçamento de vocês, tá? Então, crie categorias de despesa que sejam de fácil compreensão e tenham a ver com a vida de vocês.
E fazendo essa categorização das despesas, vocês vão começar a ter uma visão mais clara de para onde está indo o dinheiro, vão começar a enxergar melhor quais são as grandes despesas, ou seja, as despesas que são importantes para vocês atuarem, ok? Aí você não fica dando foco no cafezinho, no coitado do cafezinho. Vai para cima da despesa que é importante. Um dia eu disse para um cliente, não sei nem se essa resposta foi para o nosso Instagram. Me perguntaram se precisava cortar o cafezinho para fazer, enfim, para formar patrimônio e etc. Eu disse, olha, eu em casa não corto cafezinho, não. Eu adoro café. Na minha casa sempre tem um expresso perfumando o ambiente. Mas eu, por exemplo, escolhi, para quem é de São Paulo vai entender o que eu estou falando, eu escolhi morar na região da Granja Viana, que é uma região mais afastada do centro de São Paulo, tem um trânsito grande para chegar em São Paulo, mas lá eu tenho um custo de moradia muito mais baixo do que eu teria para morar no imóvel que eu moro se fosse aqui em São Paulo. Então essa é uma despesa grande do meu projeto. Tá? Agora, o cafezinho não vai mudar a minha vida substancialmente a ponto de eu abrir mão do aroma que o café me traz toda manhã. Tá? Então, foca aqui em fazer mais budget, mais orçamento para o próximo mês e menos ficar sofrendo com o que você gastou o mês passado. Principalmente porque, na maioria dos casos, a família vai lá no meio de outubro querer entender como é que foi o gasto de setembro. Aí você tem uma informação e faz o que com essa informação? Nada. Porque às vezes, até o mês de outubro que está no meio, já foi. Né? Já perdeu o setembro e já vai perder outubro de novo. Você precisa repensar daqui para frente e acompanhar de uma maneira mais próxima se você está dentro do pace correto, do ritmo correto, para bater a meta do mês. E não para descobrir que você não bateu a meta do mês passado. Tá? Façam uso dos softwares ou façam uso das planilhas para quem assim preferir. A gente vai, ao longo do programa, defender o que a gente acredita que seja o ideal para vocês. E foquem nas grandes despesas do plano de vocês. Outra coisa que é crucial para um planejamento financeiro é vocês terem projetos. São os projetos que fazem com que esse planejamento ganhe consistência. Os projetos são aquilo que te move, aquilo que faz você acordar cedo. É extremamente importante para o teu sucesso. Esses objetivos são o combustível para a tua determinação. Se você não tiver esse combustível de um alvo, de algo grande que você sonha, que você quer, a chama da tua determinação, da tua disciplina, ela se apaga, porque sendo um projeto de muito longo prazo, falar em construção de patrimônio. A gente acaba, então, se a gente não tem isso claro, não tem isso alvo, não tem a foto disso que a gente quer na geladeira, a gente acaba se deixando levar no dia a dia, tá? Então, estabeleçam quais são as coisas que são importantes para vocês. Vocês querem realmente conquistar. Então, como um exemplo, vou dar aqui de novo uma viagem. Imagina que você quer ter uma viagem no final do ano, isso é um projeto vou chamar até de curto prazo. Foca nessa viagem, para onde é que você quer ir? Quanto é que vai custar essa viagem? E aí você começa a acompanhar o teu ritmo para atingir aquele objetivo. No médio prazo, você pode estar sonhando daqui 2, 3, 4 anos, tirar um ano sabático, dar a volta ao mundo, dar uma entrada num imóvel, comprar um imóvel. Qual que é o grande valor disso? Na hora que você tiver que fazer uma escolha, seja lá do cafezinho, ou a de mudar de bairro para ir para um bairro que tenha um custo mais baixo, você vai tomar essa decisão muito mais baseado em eu estou fazendo isso porque daqui a 5 anos eu quero ter a minha casa, ou porque no final do ano eu quero ir conhecer Paris, do que porque eu sou um pobre sofredor que nem consegue tomar um cafezinho, não consegue, eu trabalho tanto e eu não consigo nem jantar fora. Não é por isso, vocês não vão deixar de jantar fora,
porque vocês não podem jantar fora. Vocês vão fazer os sacrifícios que forem necessários para conquistar algo grande, algo que te move. É isso que vai fazer com que você tenha a força, a disciplina de se manter fiel ao teu plano, tá? E para o longo prazo, vou imaginar aqui que é a formação de um patrimônio para ter geração de renda passiva. Isso que tem gente que fala que não quer, que imagina que vai trabalhar a vida inteira, mas eu convido a refletir se não seria bom você talvez não se imagine tendo 100% da tua necessidade vinda do teu próprio patrimônio. Mas imagina de novo lá que você ganha 10 mil reais e você tem um custo essencial, né? Aquelas despesas que realmente não dá para abrir mão, seja o teu aluguel, condomínio, financiamento de imóvel, escola das crianças, de, por exemplo, 5 mil reais. Agora imagina que o gênio da lâmpada veio e te entregou uma renda eterna de 5 mil reais. Você tanto pode olhar para essa renda extra como algo que vai melhorar o teu padrão de vida, agora você pode gastar um pouco mais, ou você pode se enxergar com liberdade financeira, porque daqui para frente, se você ganhar um pouco menos, se você não quis fazer um determinado trabalho, aceitar um determinado emprego, você tem a tua despesa essencial resolvida, bancada, sustentável. A ideia da liberdade, da independência financeira é essa, é você ter liberdade a partir do momento que você conseguiu conquistar um patrimônio que te gera uma renda que te supre em 50, 60, 70, 100% da tua necessidade, daqui para frente você pode escolher o que é que você vai fazer. Aqui na empresa a gente comemora muito a fase que a gente vive hoje, que é uma fase que a gente está ainda no início, a gente ainda precisa conquistar muita coisa, construir muita coisa, mas a gente já consegue dizer que o nosso target de cliente, a gente diz que é o cliente gente fina, é o cliente bacana, e que agrega, que a relação é legal, que a relação é construtiva. A gente hoje já não precisa mais de qualquer cliente, por maior que ele seja, a gente não precisa mais dele. Isso é uma liberdade enorme para nós. Né? De novo, quem é empresário vai entender como se nós tivéssemos dado o nosso break-even, nosso ponto de equilíbrio, com a carteira cativa, não é um patrimônio, mas é uma carteira recorrente de clientes, e hoje a gente não precisa aceitar qualquer cliente, qualquer demanda, qualquer exigência, porque a gente já se sente mais livre financeiramente, tá? Então, a importância aqui dos projetos é você ter algo para te apoiar, para justificar os sacrifícios que eventualmente você tenha que fazer. Espero que você não precise fazer sacrifício algum. Mas se você precisar fazer, você só o fará se você tiver um porquê. Se não tiver um porquê, eu tenho certeza que no meio do caminho você vai perder a energia. Então você precisa ganhar muito, gastar pouco, investir melhor, e na hora que você vai investir pensando nesses teus projetos. E você vai realizar os teus projetos ao longo do caminho. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, um pouco de como a gente faz esse acompanhamento de projetos. Tá? Uma das ferramentas que a gente vai disponibilizar e usar durante a mentoria, ela chama Moneyline, é um software baseado web e voltado, pensado, construído para planejamento financeiro. Então a gente vai lá dizer, olha, como um exemplo aqui, imagina uma família que tem 300 mil reais acumulados. Deixa eu ligar aqui o meu ponteiro. Vocês estão vendo o meu ponteiro? Tá bom. Imagina aqui que existem 300 mil reais para essa família, ok? A gente vai determinar, e a gente vai explicar essa métrica mais tarde, que, por exemplo, 10% desse patrimônio de 300 mil reais é a famosa reserva de liquidez. Algumas pessoas gostam de chamar de reserva de emergência, tá? Eu prefiro chamar de liquidez porque ela vai servir tanto para uma emergência, pode ser bati o carro e preciso pagar a franquia, pode ser tive uma produção ruim, uma venda ruim para quem é da área comercial, não importa.
e pode ser para aproveitar uma oportunidade. A gente vai dimensionar essa reserva de liquidez de acordo com o caso, em função do perfil e de como é a dinâmica dessa família, tá? E a gente vai estabelecer aqui um outro percentual para projetos. Que são essas coisas que a gente quer conquistar, que pressupõe acumular um patrimônio e dispensá-lo, gastá-lo, investi-lo na realização de algo que pode ser um carro, uma casa, uma viagem, uma experiência, tá? E o restante disso é o que eu então estou reservando, jogando para o longo prazo, para a formação daquele patrimônio que em algum momento vai me trazer renda passiva para me dar liberdade financeira. Então, nesse exemplo, dos 300 mil reais, 30% é para projetos, 30% de 300, 90 mil reais. Tá? Espero que esteja dando para vocês enxergarem aqui. Então, nesse caso, como um exemplo, 90 mil reais para projetos. Aí, o exemplo aqui é da Mônica e o Cebolinha. Eles têm o projeto aqui de uma festa de casamento em setembro de 2021, daqui a 2 anos. Estão estimando que essa festa vai custar 50 mil reais. Eles querem, na sequência, fazer uma viagem bacana, uma lua de mel, que eles estão estimando aqui em 45 mil reais. Obviamente vão viajar também em setembro de 21. Aí eles estão imaginando morar de 2021 até 2025 no imóvel alugado, e aí eles querem dar entrada no imóvel, comprar um imóvel de, por exemplo, 300 mil reais. E a gente começa a medir aqui nos projetos. Se dos 90 mil estão aqui destinados, né, dos 300, 30%, 90 mil, se a gente empenhar 47.129,33, investir esses 47 mil numa carteira de investimento capaz de entregar, não se preocupem aqui com os números, tá? Mas investir isso, por exemplo, 3% ao ano, a gente vai aprofundar tudo isso. Esses 47 mil investidos a 3 se tornam 50 mil em setembro de 2021. Então, quando a gente preencheu ali a caixinha de projetos, a gente disse, dos 90 mil, 47 é para a festa de casamento. O projeto está cumprido, basta agora deixar que o juro composto dos investimentos transforme os 47 em 50. Igualzinho para a lua de mel. Se a gente empenhar 42.400, investido nessa mesma taxa, eles vão se transformar em 45 lá em setembro de 21. E aí aqui eu tenho a soma desses dois projetos, está dando aqui 49, 89, 89 qualquer coisa, sobrou uns 500 reais, 450 reais dos 90 mil. Agora, então, me nasce, ó, tá vendo aqui? A parcela do projeto 1 é 0, basta aguardar o tempo. O projeto 2 igual. O projeto 3 já é um projeto um pouco maior, exige um pouco mais de capital e de esforço. A gente vai partir desses 450 reais, que é a sobra do que ainda não foi empenhado, mas a Mônica e o Cebolinha vão ter que investir 4.200 reais todos os meses para investir a 3% ao ano e fazer esse fluxo aqui se tornar 300 mil reais lá em janeiro de 2025, por exemplo. Aí aqui eu volto um pouquinho e digo, se esta família tiver a clareza de que a prioridade absoluta é conquistar esses 300 mil reais para comprar o imóvel da entrada em um, toda vez que eles tiverem que decidir em fazer uma viagem ou ir a um restaurante ou tomar o famoso cafezinho, se eles escolherem não tomar o cafezinho, não é porque eles são coitados. Eles têm que sofrer. Eles têm que ter a satisfação de ver eles com a determinação da conquista daquele imóvel naquele tempo. Para que vocês nunca tenham a sensação de que eles não conquistam nada porque não estão fazendo o esforço necessário. O esforço vai estar no rosto de vocês. Este aqui é o esforço necessário. Quando o esforço necessário parecer grande, às vezes vai acontecer, o que a gente vai ter que fazer? Mexer, por exemplo, no prazo dele. Mexer, talvez, no tamanho dele.
família queria um imóvel de X, vai ter que talvez pensar num imóvel de metade de X. Quem sabe daqui a alguns anos poder dar um upgrade no imóvel. Mas a gente vai clarear qual é o esforço necessário para conquistar o que vocês desejam. Tá? Muito importante trabalhar em cima de projetos. Ninguém guarda dinheiro, a não ser o tio Patinhas, ninguém guarda dinheiro pelo prazer de guardar dinheiro. A gente precisa ter um porquê. Feita essa lição bem de casa, feito bem essa lição de casa, vocês vão precisar então investir esse dinheiro. E a gente vai entender melhor por que 3%, por que 4% ao ano, tá? Mas o que é importante quando a gente fala de investimentos é aquilo que a gente controla. O que vocês controlam nos investimentos é a decisão de ter uma carteira diversificada ou de ter uma carteira que as pessoas chamam de conservadora. Quando a pessoa tem lá tudo na poupança, normalmente ela diz, eu estou na poupança porque eu sou conservador. Eu tenho tudo em fundo de renda fixa lá do bancão porque eu sou conservador. Costumo dizer que isso não é ser conservador. Ser conservador é não colocar todos os ovos na mesma cesta. A minha avó dizia isso, e quem conseguiu ter convivência com a avó, tenho certeza que ouviu a mesma coisa. Você não coloca todos os ovos na mesma cesta. Isso é ser conservador. Então, quando você tem um pedaço do seu patrimônio em renda fixa, um pedaço em ações, por exemplo, isso é também ser conservador. Fazer uso da diversificação para proteger o teu patrimônio, além de aproveitar oportunidades, tá? A parte mais importante é você compreender que ser conservador não é ter 100% em coisas que perdem da inflação, como é o caso da poupança. Não tenha todos os ovos na mesma cesta. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, os menores juros da nossa história, se você está com 100% em renda fixa em poupança, repito, você não está sendo conservador. Você está perdendo dinheiro por ter medo, um medo natural, daquilo que você não conhece. Quando você tem tudo na poupança, você está com medo daquilo que você não conhece. Existem opções de títulos do governo que, em teoria, tecnicamente, oferecem um risco menor do que o da poupança e rendem mais. Então, se você não está fazendo uso disso, não é porque você é conservador, é porque você está com medo daquilo que você não conhece. A gente vai abordar durante a mentoria todos esses nomes de renda fixa, pré, pós, inflação, Selic, CDI, tá? Que vai apresentar exemplos de carteiras que vocês poderiam seguir e estratégias para montar, acompanhar e evoluir essas carteiras. Mas a coisa mais importante que vocês precisam carregar é pensar desde já em abrir a cabeça de vocês para as opções que existem no mercado. Então, para dar acesso ao mercado de investimentos, vocês precisam escolher como é que vocês vão se relacionar com esse mercado. Vocês podem podem se apoiar no primo, que diz que entende investimento. Esse eu recomendo não usar, a não ser que ele trabalhe no mercado, tá? Mas se quiserem usar por conta e risco de vocês, façam uso do primo. Vocês podem usar o gerente do banco onde vocês têm conta, o assessor de investimentos da corretora que vocês têm conta, uma estrutura de gestão, existem até hoje robôs de investimento. Mas invistam um pouquinho de tempo, nunca é perda de tempo, em olhar para isso, ter contato com esse mundo de investimentos, não se limitando às opções do teu gerente de banco, tá? Não quero fazer não tem melhor nem pior, são sempre modelos apenas diferentes. O importante é que você conheça todos, para você compreender todos, deixar de ter medo, porque você conhecendo, você vai deixar de ter medo, e aí você decide aquilo que é melhor para o teu caso, para o teu perfil, para aquilo que você quer fazer, tá? Abram a cabeça de vocês. Ter um pedaço
em renda fixa, um pedaço em ações. Uma vez que você compreenda por quê e como funciona, vocês vão ver que faz sentido, não é como a gente imagina, não é aquela coisa do, se eu tiver dinheiro na bolsa eu vou perder tudo, também não é mil maravilhas, é só colocar dinheiro na bolsa que vai dar tudo certo. Mas é importante que vocês então compreendam como funciona, tirem o medo, decidam pelo sim ou pelo não, de forma consciente e não por falta de conhecimento, tá? Diversificação, incluir ações na carteira, pode ser uma maneira de colocar a sua carteira de maneira mais conservadora do que ela está hoje. Se você tiver 100% do seu patrimônio num único tipo de risco, na minha opinião, você está com todos os ovos na mesma cesta e você provavelmente está garantindo uma péssima performance. Então, não me parece isso ser um bom caminho. Dentro ainda do planejamento financeiro, além de investimentos, poupança, ações, etc., a gente vai abordar a parte de riscos. Os seguros são excelentes ferramentas para nos dar um apoio, uma garantia para as situações que os nossos ombros não dão conta de carregar. Essa é a melhor definição que eu já encontrei para seguro. Imagina aqui que você tem um seguro do teu carro, você escolhe pagar um valor X ao longo do ano, para caso venha uma surpresa, você tenha um custo financeiro grande, você entrega, ou divide, ou se apoia na tal da seguradora. Existem seguros para uma infinidade de coisas que a gente faz dentro de um processo de planejamento, é ajudar a família a identificar quais são os riscos que são importantes, por serem riscos sempre incontroláveis, então a gente vai decidir se delega, se entrega para uma seguradora, mas eles têm que ter também uma relação razoável de custo. Vamos dizer que seguro, se fosse de graça, eu faria todos. Faria todos. Agora, um seguro, por exemplo, para cobrir, vamos ver, eu sair na rua agora e chover na minha cabeça, ia custar tão caro e o impacto desse risco é tão pequeno, que eu prefiro correr o risco, né? O problema de tomar uma chuvarada na cabeça é muito pequeno. Agora, ter um problema de saúde sério, ficar internado 15 dias num bom hospital, é um risco financeiro muito grande. Então, eu prefiro delegar, entregar, dividir esse risco com uma seguradora. Não existe certo ou errado, mas é importante a gente abordar esses temas todos e identificar na vida de vocês o que é importante. Então, dentro do capítulo seguros, do capítulo riscos da mentoria, a gente vai falar de como é que funciona o seguro de saúde, os seguros profissionais, patrimoniais, responsabilidade civil, seguro de vida, quando é muito relevante fazer, porque quando talvez não seja o momento ideal, dá para fazer ainda, mas não é determinante, não é essencial, tá? Para que vocês aprendam a lidar com essa informação, não na emoção da abordagem de um profissional da área, tá? Tomem a decisão pelo sim ou pelo não de maneira consciente. Conheço muita gente que contratou seguro na emoção e conheço muita gente que simplesmente não contrata seguro porque acha que, sei lá, já ouvi besteiras de toda parte, tá? Não contrato seguro porque não gosto. Ninguém gosta de seguro, né? Agora, o que não existe é alguém que tenha sido indenizado por uma seguradora e tenha ficado triste. Tá? Seguro é algo que a gente faz para não usar, mas para ter a paz, se acontecer alguma coisa, a gente vai ter o respaldo e o planejamento financeiro não ficará condenado por conta de algo que eu não controlo. Eu vou me focar no que é importante e eu controlo. Aquilo que eu não controlo, mas é importante, eu posso contar com a ajuda de produtos de seguro. Caminhando aqui, eu vou falar um pouquinho das ferramentas
que a gente vai apresentar, recomendar e fazer uso ao longo da mentoria. Eu estou citando algumas na tela só. Já falei do Guia Bolso, recomendo que vocês pesquisem. O Excel é uma ferramenta simples e quase todo mundo ou sabe mexer um pouquinho. Eu tenho o primo, que é especialista em investimentos, também deve entender bastante de Excel. Existe esse Organize, que faz a mesma função. Guia Bolso, Quicken, Organize, Minhas Economias, todos fazem a mesma função. Você vai imputar os seus gastos e ele vai, então, te ajudar a organizar isso em relatórios para poder interpretar como é que você está lidando com o seu dinheiro. A diferença do Guia Bolso, algumas pessoas parecem um pouco invasivo, mas a diferença do Guia Bolso é que ele já tem uma ligação autorizada, permitida por vocês, se for a escolha, para fazer o download das informações do extrato de vocês. O grosso dessas despesas ele já categoriza, ele consegue identificar que uma despesa de pão de açúcar, por exemplo, é uma despesa de supermercado, tá? E aí, sem que vocês tenham o trabalho árduo e, para a maioria das pessoas, chato, de ficar contabilizando e acompanhando quanto eu já gastei esse mês para saber se eu estou na minha meta ou não, o Guia Bolso faz isso quase que sozinho. Você precisa entrar lá uma vez por semana, em 15 minutos, para conferir se a maneira como ele categorizou as suas despesas é a maneira que você quer dar continuidade, tá? Um exemplo disso ele pode categorizar um gasto no restaurante como lazer, e você pode preferir enxergar isso como uma despesa de trabalho quando é um almoço da semana, tá? Mas ele faz o grosso, ele faz sozinho, é muito legal. Mas a ferramenta principal que a gente vai usar é esta aqui, a Moneyline, que ela é de planejamento financeiro. Espero que um dia evolua para incluir uma ferramenta como o Guia Bolso, uma funcionalidade como o Guia Bolso, mas hoje ela está focada para olhar para frente, para olhar para os próximos 20, 30, 40 anos da tua vida, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui de coisas que a gente vai fazer dentro dessa ferramenta. Então vamos lá. Está lá a Mônica e o Cebolinha de novo. E daqui a gente vai montar, vai materializar, apesar de não ser algo que a gente entrega, né? Não é um book que você imprime e põe na gaveta, é um processo contínuo, mas é aqui que a gente estrutura o seu planejamento que vai ser revisado continuamente. A gente vai lá estabelecer quem são os membros, quem são as pessoas que fazem parte desse projeto. Sou eu e minha esposa, tenho filho, não tenho, tem algum outro parente que eu já vejo como parte do projeto, ou porque ele compõe renda, ou porque ele é dependente, né? Por exemplo, poderia ser alguém que já tem o pai como dependente, tá? A gente vai estruturar aqui todo o plano de receitas projetadas de vocês, um modelo muito diferente do que a gente tem aqui nas outras ferramentas do mercado, tentando respeitar a periodicidade dessas despesas. Então, um exemplo, eu tenho 2 filhos, Felipe tem 8 anos, Malu acabou de fazer 6. Eu tenho lá no meu plano um gasto importante com a educação deles, mas esse gasto com a educação ele tem um prazo para acabar. Espero poder pagar a faculdade deles, mas eu já digo para vocês que eu não pretendo pagar nenhuma pós-graduação. Espero que ali eles já tenham a capacidade de se sustentar e dar continuidade à carreira deles. Mas até a faculdade eu gostaria de poder pagar. Então, no meu plano, quando eu olho para daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai na aba aqui das despesas, configurar para eu enxergar nos gráficos aquela despesa terminando naquele momento. Um outro exemplo poderia ser um financiamento imobiliário. Hoje o meu orçamento pode estar apertado, eu estou pagando um financiamento. Às vezes o financiamento vai demorar mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas uma hora eu vou terminar de pagar esse negócio. Aí,
Se a minha receita continuar do mesmo tamanho, pode abrir ali naquele ponto futuro uma boa oportunidade, uma boa capacidade de poupança, tá? Então, esta ferramenta, ela vai ajudar a gente a olhar para o futuro. E as coisas como Guia Bolsa, Excel, etc., nos ajudam, de acordo com o perfil de cada um, a acompanhar o dia a dia ou fazer uma análise do passado. É aqui que a gente vai cadastrar quais são os seguros que fazem sentido, que são existentes, o que existe de patrimônio imobilizado e de investimentos, e quais são os projetos que a gente vai perseguir ao longo da caminhada, que a gente vai perseguir e que a gente vai alcançar. Dentro desta mesma ferramenta, a gente vai ter sempre como um alvo a construção deste gráfico aqui da Mônica do Cebolinha, por exemplo, que eu não vou me alongar, mas eu quero que vocês entendam aqui que esse vai ser o termômetro se o planejamento financeiro de vocês está adequado ou se ele precisa de ajustes. É por aqui que a gente vai olhar e analisar. O que vale a pena falar hoje é que essa linha azul que vocês estão enxergando aqui, dentro do exemplo configurado, a linha azul é a formação do patrimônio para a longevidade. É o patrimônio que a gente vai construir para lá no futuro viver de renda. Então, neste exemplo, a gente está enxergando que eles vão fazer um patrimônio até aqui um momento da vida deles, onde a receita, que é essa linhazinha verde aqui, não sei se está dando para enxergar direito, mas nesse ponto aqui tem uma linha verde, que é a receita. Quando a receita diminui, ele consome um pedaço aqui do patrimônio dele. Ele precisa continuar gastando dinheiro. Aqui é um exemplo onde surge, por exemplo, uma receita com aposentadoria, ou ele começa a sacar de um plano de previdência privada. E aí aqui, então, a gente chama isso de perpetuidade do patrimônio, independência financeira perpétua, porque a linha de patrimônio para a longevidade permanece estável mesmo depois da interrupção ou da diminuição da geração de receita, tá? Aqui poderia acontecer uma curva inversa, ou pelo menos diferente, com uma curva descendente na linha azul. Então a gente vai olhar, formamos um patrimônio e estamos entendendo que ele vai ser consumido lá na frente quando eu parar de trabalhar. Mas ele vai durar quanto? Projetando nos parâmetros aqui da ferramenta do trabalho, prevemos que ele dure quanto? Vamos supor que a gente está prevendo que ele vai durar até os meus 130 anos. Eu digo, olha, acho que está confortável. Quero viver mais do que isso, mas parece pouco provável. Então, se eu tiver hoje uma tranquilidade, que eu vou ter dinheiro para viver até os 130, eu vou me ver muito em paz. Eu vou avisar o Felipe e a Malu, se eu passar dos 130, espero que eles tenham feito o planejamento financeiro deles, que aí eu vou precisar um pouco da ajuda deles. Agora, se o dinheiro tiver projetado para acabar aos 70, 75, aí é o primeiro ponto de atenção. Família, presta atenção, porque parece que vocês não estão no ritmo certo para viver de renda no momento projetado aqui, tá? Então, eu gosto de mostrar aqui a ferramenta para dizer que a gente não vai ter um resultado, uma saída no projeto estanque, né, um relatório, um book para entregar para vocês, mas a gente vai ter sim, bem estruturado, o plano de vocês, que vai servir de norte, vai servir de um caminho, de um projeto, e que a gente vai revisar ao longo do tempo. Vocês vão revisar sozinhos, vocês vão ter autonomia para isso, para enxergar se as decisões que vocês estão tomando no dia a dia estão melhorando ou prejudicando essa tendência da formação do patrimônio de vocês. E aqui vão aparecer as curvas dos projetos sendo formados e realizados, tá? Se eu tiver um ritmo lento ou corrido, vocês gritam aí no chat. Indo para a última parte aqui, dentro dessa mesma ferramenta, é onde a gente vai ter um canal para as dúvidas de vocês. A gente vai, nos próximos passos, nas próximas aulas, convidá-los para fazer o acesso, para fazer o login, fazer o usuário de vocês, e por lá
vocês vão dizer, olha, eu estou com uma dúvida aqui, eu não sei como eu cadastro essa despesa, eu não sei como eu cadastro essa receita, não sei que taxa de juros que eu considero, enfim. Vocês vão trazer as dúvidas de vocês, as dúvidas que forem individuais e for possível responder por aqui, a gente vai por aqui. O que não for possível, a gente guarda para a aula individual, para a oportunidade que vocês vão ter de conversar com a gente de forma personalizada. E se forem dúvidas que a gente percebe que são comuns ao grupo, a gente divulga para vocês por e-mail ou em qualquer outra ferramenta que o grupo compreenda ou decida ser inteligente, tá? A gente vai ter por dentro dessa ferramenta o canal para vocês manterem contato com o planejador, com a equipe de planejamento. E caminhando, nos encontros individuais, todos os 25 inscritos no programa vão ter uma oportunidade para a gente se aprofundar nas suas particularidades, tirar todas as suas dúvidas. A gente hoje tem muita demanda, a gente tem uma frequência grande de contratação, de consulta por si. E esse foi um dos motivadores da gente estruturar a mentoria. Porque era comum a família pagar, por exemplo, R$ 600 por um valor de encontro, né? Você não gosta de falar de hora, os encontros às vezes levam 2 horas. Eles pagavam R$ 600 e as dúvidas eram tão simples, tão básicas, que a gente ficava com uma sensação de que a gente cobrou caro para entregar pouco. Então vem uma motivação grande, olha, vamos fazer uma mentoria, onde a gente passa um conhecimento para colocar todo mundo num ponto mais avançado de compreensão do processo, para quando a gente chegar na aula ou na oportunidade individual, a gente conseguir ter um proveito muito maior. E aí eu vou para o finalzinho aqui dizer o que a gente vai propor como investimento de vocês para essa mentoria é menos do que a gente cobra atualmente por um encontro, por uma consulta. Tá? De forma muito transparente, a gente tem a expectativa de cobrar muito mais caro do que isso, mas é a primeira turma, eu não tenho problema nenhum de dizer isso para vocês, é a primeira turma, a gente ainda quer testar se existe demanda, se vocês estão com interesse de adquirir esse conhecimento, contar com o apoio de alguém que eu garanto que já passou, se eu não tiver passado pelos problemas que vocês estão passando, ou pelas oportunidades que vocês estão passando, tenho certeza que alguém da nossa equipe já passou. Então, se vocês entenderem que é uma oportunidade mesmo, vai ser interessante, vai ser legal, fazer uma conversa com a gente, vocês investindo na mentoria, vocês vão pagar menos do que a gente cobraria só para fazer essa conversa. E a verdade é que a gente tem a certeza que a resposta que vocês vão nos dar, fazendo a conversa individual, depois de passar pela mentoria, vai ser uma resposta muito mais positiva. Vocês vão se transformar em divulgadores do nosso trabalho. Esse é o investimento que a gente quer fazer nessa primeira turma. Cobrar um valor muito menor, mas ter vocês como a nossa primeira turma. Então, até dia 2 de outubro, até o final do dia 2, lá à meia-noite, o primeiro lote de R$ 400 vai com 25% de desconto por R$ 300, que é metade do que eu cobro hoje para fazer uma consulta, que eu vou chamar de preço de tabela, tá? Mas serão 15 vagas. As primeiras 15 pessoas inscritas vão pagar os R$ 300. No lote 2, que vai então até o dia 7, que é o dia da aula 1, às 20 horas, 1 hora antes da gente começar a aula, R$ 400, o preço ainda, na minha opinião, baixo, mas para mais 10 vagas, aí já no preço então baixo, mas preço cheio, tá? Queria abrir um pouco aqui para dúvidas, se vocês puderem mandar pelo chat, dúvidas que vocês tenham do processo,
Estou com o meu operacional aqui me ajudando bastante. Tem um link aqui já na tela, né, para vocês acessarem, então, a área de inscrição para a mentoria, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas agora que a gente possa trabalhar, tanto do conteúdo que a gente passou hoje, como do processo da mentoria, vou ficar muito feliz de tirar dúvidas de vocês. Aí o link da mentoria no chat. E tá lá o botão lá em cima também. E eu vou ficar muito triste se ninguém me fizer nenhuma pergunta, que eu vou achar que ou eu não consegui gerar interesse de vocês, ou vocês estão com tanta dúvida que sequer conseguem fazer uma pergunta. Então, quem fizer a primeira pergunta, né, tem que fazer a pergunta e depois se inscrever na mentoria. Além dos 25% de desconto, vou mandar entregar um sonho de valsa na casa de vocês. Obrigado, Cíntia. Ganhou o sonho de valsa, depois você manda no meu e-mail que está aí na tela o seu endereço, tá? Espero que seja em São Paulo para facilitar o meu frete. Eu sou, sim, o responsável pela mentoria toda, mas eu não sou o único responsável, tá? Eu tenho pelo menos o Fernando Alarcon, que é meu sócio, igualmente cofundador da empresa. Pode ser que alguma aula seja ministrada por ele, mas eu vou fazer parte de todas as aulas, ok? E os encontros individuais, eu vou dizer que, por eu estar aqui de primeira, quem quiser fazer esse encontro individual comigo, vai fazer comigo. Nem que para isso a gente tenha que estender um ou outro encontro para, por exemplo, dezembro, tá? Mas como o Fernando vai participar também dos próximos encontros, eu tenho certeza que vocês não vão ver problema em marcar encontros com ele também. Mas, respondendo a pergunta, responsável, pode considerar que sou eu mesmo. Vamos lá. Obrigada. Letícia. Você sente que poupa muito, mas vive o presente, não vive o presente como deveria, né? Como equilibrar presente e futuro? Letícia, eu acho que esse equilíbrio você busca, vou até tentar achar aqui de novo no slide, você vai buscar esse equilíbrio quando você tiver estabelecido projetos. O projeto pode ser um padrão de vida, tá? Mas você vai estabelecer um projeto e você vai começar a medir quanto que você deveria poupar para ter uma renda de, por exemplo, 5, 10 mil reais lá no teu futuro. E aí você vai começar a ver matematicamente se o esforço que você está fazendo hoje para essa independência financeira, ele está acima ou abaixo do ritmo ideal, né? É claro que quando você está num ritmo além do ideal, acima do ideal, você enxerga isso. E aí você tira um pouquinho o pé para poder gastar um pouquinho mais no viver a vida, no presente, você, de uma certa maneira, está perdendo a oportunidade de acelerar aquele projeto da independência no longo prazo. Por outro lado, também quero dizer para vocês, aproveitar a pergunta aqui, que planejamento financeiro não é ficar contando moeda, contando migalha e abdicando de viver a vida. Planejamento financeiro é enxergar para onde você está indo, estabelecer aonde você quer chegar, estabelecer o ritmo, a meta, o alvo, eventualmente o sacrifício que você tem que fazer, mas também viver a vida. Só que na hora que você tem isso claro, bem dimensionado, você vai viver a vida com, às vezes, menos culpa. Às vezes você hoje não está gastando o que gostaria de gastar, preocupada com o futuro, mas aí se você gasta alguma coisa, compra lá um sapato mais caro, você sente uma culpa no dia seguinte. Quando você tem um planejamento bem estruturado, você tem clareza
se aquele sapato podia ser comprado ou não. Sapato, jantar, a bolsa, o terno, né? Qualquer coisa. Então, para você equilibrar esse presente com o futuro, você precisa dimensionar qual é o teu futuro, qual é a tua necessidade no futuro, qual é o esforço necessário para ir até lá. E aí você tem mais clareza de quanto é que você pode fazer, empenhar para o teu presente, para o teu viver a vida. Vamos ver outra aqui. Daniele, durante a mentoria será abordado o orçamento básico, o uso do guia bolso, por exemplo? Sim. Daniele, além de a gente falar de orçamento básico, de falar, olha, monta o teu orçamento assim, estabeleça aqui essas categorias, use o guia bolso por causa disso, ou use outra ferramenta por causa daquilo, a gente vai te ajudar a olhar para esse orçamento no longo prazo. Para você for importante ter um mapeamento do teu presente, garanto para você que a gente vai fazer você enxergar com clareza como é que você está lidando com o teu gasto hoje, tá? Não sei se era exatamente essa a tua pergunta, mas sim, a gente vai abordar o orçamento básico, seja com guia bolso ou com outras alternativas. Leandro, Pedro conseguiria disponibilizar uma mentoria já realizada como exemplo, para que todos possam conhecer ela de cabo a rabo? Leandro, não, porque essa é a primeira turma, tá? Como eu não sei se você estava desde o início, até hoje a gente só atendeu pessoas, indivíduos, famílias de maneira individual, personalizada. Por entender que existia uma demanda que não conseguia pagar o valor que a gente propõe no processo individual, a gente então resolveu criar essa mentoria, onde a gente vai tentar passar o conteúdo que é macro, que é comum para todo mundo, de maneira em grupo, muito mais barato, e aí como bônus, um encontro com a gente para vai esmiuçar ou aprofundar uma particularidade que você tenha. Mas eu não consigo te dar um exemplo de mentoria, que a mentoria é a primeira turma. Eu consigo depois mostrar para vocês, são essas telas aqui do software que a gente usa, tá? Que não é uma mentoria, mas é a estrutura de um planejamento feita, realizada, tá? Mas é a primeira turma de mentoria, não consigo te dar um exemplo do passado. O que mais? Então, Leandro, se eu entendi, você gostaria de ver a ferramenta com planejamento estruturado, certo? É isso que você gostaria de ver. O problema agora é te ver se eu consigo. Acho que os nomes estão fictícios, né? É. Vou abrir aqui, compartilhar a minha tela. Me avisem se vocês estão vendo a minha tela. Tá? Então vamos lá. Aqui é o nosso sistema, então a gente vai ajudar vocês vão ter um login e senha, todos, pelo menos os 25 inscritos, e a gente vai aqui então estruturar o plano. Ó. Vamos entrar lá e dizer, olha, quem são os membros? Olha, o membro é o Cebolinha. Cebolinha nasceu, está com 35 anos. A gente projeta que ele vai se aposentar aos 65. A gente quer garantir renda, pelo menos até uma expectativa de vida de 100 anos. Existe aqui um fundo de garantia. Existe uma expectativa de um INSS de, por exemplo, R$ 2.500. Tá? Casado com a Mônica, tiveram o Sansão. Tá? São os membros do projeto. Vamos estruturar despesas, receitas primeiro. Não quero aprofundar muito para não ficar longo, mas vamos botar aqui, olha, a Mônica tem uma renda CLT de R$ 15.000. A gente projeta que ela vai trabalhar até 2048, quando ela vai ter 60 e poucos anos. Já o Cebolinha tem uma renda PJ. Por que isso é importante? Quando eu entrar no detalhe da despesa, eu vou mostrar para eles que o CLT de 15 mil, ele tem um líquido de 11, porque existem despesas, PNSS, imposto de renda, tá? Então ela vai ter um líquido de 11. Mas, por outro lado, ela tem aqui um 13º. Às vezes a gente não conta no dia a dia,
mas ele vai ser importante lá no final do ano. Vai ter lá um adicional de férias, enfim, nós vamos aqui configurar, respeitando regimes, quais são as receitas. E trabalhar as despesas. De novo, buscando muito respeitar a sazonalidade, temporalidade das despesas. Viagem, a gente quer viajar para sempre. Lazer, a gente quer ter para sempre. Mas a educação de sanção, em 2034, acabou. Vamos falar de investimento, vamos falar de seguros. Então, tá lá, por exemplo, a família tem lá numa corretora qualquer 300 mil reais de investimento, tem imóvel, tem projeto, tá? Projeto a gente mostrou na aula, tá lá a festa de casamento, lua de mel, imóvel e tal. O que é legal aqui? Ó, no projeto, por exemplo, imagina que a família resolveu que prioridade é o imóvel. Vamos arrastar o imóvel aqui para frente e olha, ele empenhou todos os 90 mil reais que estavam destinados a projetos para projetos. A parcela que era de 4 mil e pouco virou 2.700. Porém, tem que ter mais 1.900 para a festa de casamento, mais 1.700 para a lua de mel. Tá? A gente consegue brincar aqui e mostrando, olha, melhor talvez deixar o imóvel mais para frente, garantir que casar e viajar vocês vão. Tá? E o resultado, aquela tendência que eu falei, é essa linha aqui, linha do tempo, onde ele pega lá receitas e despesas, respeitando quando elas começam, quando elas acabam, e diz para a gente qual é a tendência disso dar certo. Tá? E aí montou aqui o gráfico. Vou apagar só para a gente poder dar um zoom. Aqui a gente está vendo nessas áreas preenchidas as despesas, despesas básicas, despesas com padrão de vida. Essa despesa aqui, despesa com financiamento imobiliário, tá vendo? Ela vai diminuindo, porque, por exemplo, é uma tabela saque, uma hora ela vai acabar. E aí você tem aqui a despesa com imóveis, sei lá, condomínio, etc. Aqui é a receita dos dois somados. Vem aqui linear nesse projeto. Só que aqui acabou. Depois tem mais um ano para começar a receber INSS. Aqui, a linha do fundo de garantia, que um dos dois tem. Vai crescer, quando chegar lá na frente, nós vamos sacar para não deixar a inflação comer. Toda essa área branca aqui é a capacidade de poupança. Né? A área branca daqui para cá, né? De quando eu tenho receita para trás. Diferença entre o teu ganho e o teu gasto. Quando eu trago de volta aqui a curva da longevidade, que está me mostrando que eu estou partindo de X mil reais, vou crescer, vou aproveitar toda a minha capacidade de poupança, vou estimar atingir aqui um patrimônio de 3 milhões de reais, valor presente, e esses 3 milhões de reais vão durar, por exemplo, até 2079, quando Mônica e Cebolinha já estão passando dos 100 anos. Tá? Daí, de novo, Leandro, isso aqui não é uma mentoria, tá? A mentoria é a primeira turma, mas o resultado que a gente vai ter no processo de planejamento é a construção da ferramenta Moneyline e o olhar para essa linha de longo prazo da timeline e da curva da longevidade. O que mais? Entendi, valeu. E teremos um encontro individual após as 5 aulas? Isso, Daniele. A ideia é que vocês tenham um encontro individual depois das aulas, para que vocês consigam ter todo o conhecimento, pelo menos básico, para trazer todas as dúvidas que vocês tiverem. Vocês vão anotando as dúvidas de vocês ao longo das aulas, vai mandando, inclusive, pelo chat, aquilo que a gente achar que é mais simples e que é comum, a gente vai respondendo. E aquilo que for muito particular de vocês, que for mais denso, mais complexo de explicar, traz para o encontro individual. Né? Isso que vai ser em novembro, né? Porque a gente vai consumir o mês de outubro com as aulas e com os exercícios que vocês vão ter durante a caminhada. Aí. O que mais? Mais alguém? Dúvidas? Aproveitem as dúvidas de vocês, acessem o link para inscrição na mentoria. Garanto para vocês que o que a gente não resolver nas aulas em grupo, a gente vai resolver no encontro individual. Todo mundo vai receber, estou ouvindo aqui a minha equipe de apoio,
Todo mundo vai receber um e-mail nos próximos minutos com informações a respeito do programa e link para pagamento e a aula gravada, inclusive, tá? Tudo aquilo que a gente está falando aqui. Espero que eles cortem o minuto que eu fiquei falando sem som, mas se não for possível, vocês adiantam esse minuto caso queiram assistir de novo, tá bom? Obrigado, Ana. Modéstia à parte, acho que se eu tenho um dom, é o dom da didática. Fico feliz sempre que alguém reconhece, que alguém lembra, tá? Obrigado mesmo, Ana. Então vamos lá. Obrigado demais pela presença de vocês. Qualquer dúvida, o e-mail, eu vou até voltar aqui na tela do e-mail, pegar a apresentação de novo aqui. Quem não pegou, pode anotar, pode mandar aí o e-mail para mim ou para o Fernando, tá bom? E espero que vocês se inscrevam rápido, tanto para aproveitar o desconto, como para garantir a vaga de vocês e fazer bom proveito do encontro individual. De novo, muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço e muito boa sorte na caminhada de vocês.